Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero agradecer a oportunidade que o pastor Wagner me deu, convidando-me para mais uma mensagem aqui na sala 57, onde eu fico muito à vontade com vocês que estão acompanhando aqui pelo Zoom, a você também que está acompanhando aí pelo YouTube. Você depois dê o seu like aí para que essa mensagem e toda a programação da sala 57 possa chegar a outras pessoas que ainda não conhecem esse movimento do Espírito Santo aqui nessa madrugada, né? Hoje eu quero trazer para vocês um tema que eu confesso que ele não é palatável, ele não é tão fácil de se pregar, porém se faz necessário. E eu escolhi um título para a mensagem dessa manhã: As famílias, as famílias, né, com o drama da finança. Ou as finanças e a tirania da dívida, se assim você pode escolher aí. E Jesus ele falou muito sobre dinheiro na Bíblia. A Bíblia fala muito sobre dinheiro. A Bíblia fala muito sobre finanças. E dentre todos os textos que falam sobre finanças, falam sobre dinheiro, eu escolhi um que é muito impressionante quando você lê. Quando você vai para a leitura, você percebe assim a riqueza de detalhes que tem nesse texto bíblico. Mas antes de abrir o texto bíblico, ou antes da gente ler o texto bíblico, na verdade eu gostaria que você já fosse adiantando aí, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 14, deixa aberta aí em Lucas capítulo 14, e aí eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse texto aqui, ok? Lucas capítulo 14. Quando eu preguei esse texto, ou esse tema, em duas igrejas minhas, as minhas ovelhinhas falaram assim: pastor do céu, meu Deus, eu tenho que corrigir logo isso, mas assim, o mais urgente possível. E eu falei assim: meu querido, minha querida, esse é o objetivo do sermão. Veja, o capítulo 14, versículo 28 em diante, capítulo 14 do livro de Lucas, versículo 28 em diante, está escrito assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Veja o verso 30. Dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Até aqui. Com esse pensamento, eu gostaria de trazer a você uma reflexão. As famílias brasileiras estão endividadas. Eu não sei se você sabe, mas no ano de 2024, a dívida do Brasil estava em torno de 6,2 trilhões de reais. Já esse ano, no mês de abril, a dívida já ultrapassou mais de 7 trilhões de reais. Pastor, mas como assim? A gente vê esse número e nós não conseguimos imaginar o montante dele. Mas eu vou ilustrar para que você tenha apenas uma noção do tamanho da dívida do Brasil. Se nós fôssemos pegar notas de R$ 1.000, não existe nota de R$ 1.000, né? Mas vamos supor que a Casa da Moeda do Brasil rodasse, lançasse uma nota de R$ 1.000. Para você entender o tamanho dessa dívida, se nós comprimíssemos, né, compactássemos uma nota em cima da outra de R$ 1.000,
daria aproximadamente, chegaríamos a 600 quilômetros de altura, uma distância aproximadamente da Terra até o telescópio Hubble. Veja, pensar em dívida é algo doloroso. Pode ter certeza disso. Só a palavra dívida já causa um desconforto na nossa vida. Com certeza tem gente talvez se contorcendo aí na cadeira, né? Pensando, meu Deus, e agora? Esse sermão, será que é para mim? Calma, que pode ficar pior. Romanos, capítulo 13, no versículo 8, o apóstolo Paulo, de uma forma inspirada por Deus, ele vai dizer: não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Olha só que texto bíblico. Queridos, independentemente da causa do endividamento, ver uma pilha de contas nos desanima. E com certeza não será fácil administrar quando as coisas fogem do controle. Muitas famílias têm sido desestruturadas, muitas famílias têm acabado. Há muitos divórcios por conta de dívidas. Pastor Bulhon, em um dos seus sermões, de aí uns tantos de anos lá para trás, em um sermão, ele disse assim: quando a dívida entra pela porta, o amor sai pela janela. Muitos casamentos têm sido abalados, muitas famílias têm sido desestruturadas, porque muitas pessoas não conseguem administrar a dificuldade financeira. Então, fará bem para você e para cada um de nós sentarmos e calcularmos. O texto bíblico aqui, o Senhor Jesus está dizendo assim, ó, qual dentre vós, querendo edificar uma torre? Veja, o texto bíblico não diz que a pessoa está edificando, mas ela está pensando, ela está sonhando, ela está arquitetando. Nós poderíamos trocar essa palavra torre aqui, queridos, poderíamos trocar essa palavra torre aqui por um sonho, uma viagem, né? Por exemplo, qual dentre vós querendo reformar uma casa? Qual dentre vós querendo construir uma casa? Qual dentre vós querendo realizar um sonho? Qual dentre vós querendo fazer uma viagem? Qual dentre vós querendo fazer uma festa de debutante para sua filha? Ou seja, sente, calcule. A questão aqui de calcular, o Senhor Jesus está falando de calcular mesmo, pegar um lápis, uma caneta, pegar um papel e sentar e calcular para ver se tem recurso financeiro suficiente para isso. Veja, isso é importante em nossa vida. Muitas pessoas têm se perdido financeiramente porque não têm calculado, não têm buscado sabedoria dos altos céus, vai colocando os pés pelas mãos e assim vai sair comprando, comprando, comprando. Quando vê, já está endividado. Bom, eu fico pensando aqui na vida dos nossos irmãos. Agora, não do povo brasileiro em si, dos nossos irmãos, da igreja, de você que está me ouvindo aqui nessa manhã. Como podemos identificar essa tragédia em nossa vida? Quem sabe foi uma causa repentina que você entrou em dívida, a perca do emprego, talvez um acidente, uma enfermidade ou até mesmo uma fatalidade na família, a falta de organização, quem sabe? Mas a maioria dos casos, o endividamento é um processo imperceptível. Interessante que você vai gastando mais do que ganhava, usando o cartão de crédito, comprando parcelado, pagando o empréstimo, sem ter qualquer controle, às vezes pagando fatura mínima do cartão, e a dívida vai rolando. É algo semelhante, queridos, a uma pessoa que sofre um infarto. A artéria foi entupindo gradativamente, depositando ali placas de gordura, uma sobre a outra.
até ficar completamente obstruída. Veja, a vítima só percebe quando acordou no hospital. Nós não sabemos quando, mas o planeta está se dirigindo a um infarto financeiro. Nós devemos orar pelos nossos governantes, pedir a Deus que nos dê sabedoria para aproveitarmos o tempo, o recurso que temos para pregar o evangelho. E por falar nisso, é exatamente isso que Satanás quer, que você se endivide, que você fique louco aí, para que você não possa investir no evangelho. Já aconteceu com você, do seu pastor fazer um planejamento e dizer, irmãos, esse mês nós vamos colocar as cortinas, irmãos, esse mês nós vamos colocar ar-condicionado, irmãos, esse mês nós vamos comprar os bancos, vamos sair das cadeiras, vamos colocar bancos, ou vamos reformar a igreja, vamos fazer uma campanha aqui, irmãos. E aí, você está endividado, você não pode ajudar e você se entristece. Sabe, meus amados, a dívida é como um câncer que vai corroendo de dentro para fora. É algo que tira a paz do ser humano, que traz crise financeira, não somente mundialmente, mas também nas famílias, nos relacionamentos, no casamento. Quantas e quantas pessoas já brigaram, já divorciaram por causa de dívida? Interessante que tem um texto no livro de Provérbios, no capítulo 22, lá no verso 7, onde Salomão ele fala assim: o rico domina sobre o pobre. Olha que coisa! O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é servo do que empresta, ou até mesmo escravo. Sabe, meus queridos, amados irmãos, quem sabe pouco se identifica com um rico. Quem sabe, nessa manhã, você está pensando, meu Deus, esse sermão é para mim. Eu quero dizer para vocês que eu já passei por situações adversas na minha vida. Eu já passei por situações difíceis na minha vida, mesmo depois que eu me tornei adventista. Foi muito difícil a minha caminhada cristã. Veja, nossos pais não nos ensinaram a respeito de finanças quando a gente era criança. A gente não aprendeu educação financeira na escola, nos primeiros anos do ensino fundamental, na pré-escola, nós não aprendemos. E, às vezes, nós não sabemos lidar muito com a questão de dinheiro. Pode perceber. Mas, sabe, eu tenho aqui algo para te dizer. O dinheiro e a gastança de uma forma desordenada tem a ver muito com o nosso psicológico. Tem a ver muito com as nossas emoções. Dinheiro está ligado diretamente às emoções. Por isso, conserte sua vida emocional. Faça uma terapia, passe num psicólogo. Tente consertar o que está aqui na sua mente. E você vai perceber que a sua vida financeira vai melhorar e muito, mas muito mais do que isso. Eu quero te dizer algo. Se apegue com Deus. Quando estamos devendo, nossa credibilidade é comprometida. A pregação do evangelho é comprometida. Até a nossa liberdade fica limitada. Você já ficou devendo para alguém e depois encontrou esta pessoa enquanto passeava em um shopping? Ou enquanto estava andando pela rua? Não foi constrangedor? Como você se sentiu a encontrar uma pessoa que lhe deve? Para e pensa. A pessoa lhe deve. E, de repente, você vê ela com um celular, um carro novo, e aí você pensa, tá me devendo, mas tá com celular e carro novo, né? Eu me lembro que lá no Ceará, meu pai, eu me lembro, eu era muito novinho, mas a gente tem as
reminiscências, né, os pensamentos do que acontece na nossa infância. Eu deveria ter aproximadamente aí uns 6, 7 anos. E eu me lembro que meu pai, ele comprava todo mês na vendinha do nosso bairro. Interessante que naquele mês, o meu pai, ele ficou desempregado e não tinha condições de pagar a vendinha naquele mês. Sabe o que aconteceu? Um dia, nós estávamos indo para casa, acho que de um parente, de um amigo do meu pai, e ele deu a volta por trás de um outro quarteirão. E eu disse assim para o meu pai: pai, ué, por que que a gente está indo por esse caminho e não vamos por aqui, pela rua da nossa casa, do nosso bairro? Aí ele falou: não, não, porque eu quero caminhar mais um pouquinho. Eu quero passar na casa de uma pessoa que mora aqui atrás. Mas depois, ouvindo, ele conversou com a minha mãe, eu descobri que ele não queria passar em frente da vendinha que ele estava devendo. Como isso é ruim. Como isso foi constrangedor descobrir que meu pai mentiu para mim. Depois, coitado do meu pai, eu entendi ele. Mais tarde, ele foi conversar com o dono da venda. O dono da venda falou assim para ele: não, seu Cícero, fique calmo. Eu sei que o senhor é um bom pagador. O senhor tem crédito aqui. Ele falou assim: ah, obrigado, viu? Deus abençoe você. Sabe, meus amados, estar endividado não faz bem para ninguém. Por isso o apóstolo Paulo aconselhou em Romanos, no capítulo 13, dizendo: não deva nada a ninguém. Esse não dever nada a ninguém não significa que você, meu Deus, e agora, pastor? Eu estou devendo a um amigo, eu pedi emprestado um dinheiro, pastor, eu estou devendo no banco, estou devendo no carro. A questão não é disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: olha, se você deve a alguém, pague. Não fuja da responsabilidade. E é isso que nós temos que ter cuidado. É isso que nós temos que pensar. Sabe, eu fico pensando, nós às vezes precisamos fazer uma plastectomia, ou seja, cortar literalmente o cartão de crédito. Ah, meu querido, uma hora eu cheguei com a tesoura, estou falando de verdade, eu cheguei com uma tesoura e cortei o meu cartão de crédito. Porque eu percebi que as coisas estavam fugindo do controle. E antes que fugisse do controle, ia ficar assim endividado. Eu falei: não, não posso fazer isso. Cortei o cartão de crédito. Sabe, não existe lado positivo em usar um cartão de crédito sem controle e usar além do limite. Eu conheço pessoas que, se você der um cartão de crédito na mão dela, ela compra até a Avenida Paulista. Ah, pastor, você está exagerando. Não. Eu conheço pessoas que têm cartão de crédito, meus amigos, e pega empréstimo para pagar o cartão de crédito, depois pega empréstimo no outro banco para pagar o empréstimo que ele pegou para pagar o cartão de crédito. É muito triste. Eu falei para você que esse sermão não seria palatável. É um dos sermões difíceis da gente pregar, mas necessário para a nossa vida. Sabe? Eu quero falar aqui para você o seguinte: comece a quitar os cartões de crédito, comece a quitar as faturas, vai eliminando uma fatura do cartão, uma de cada vez, progressivamente. Negocie, peça para o banco reduzir a taxa de juros do seu cartão. As empresas de crédito não querem te perder como cliente. Então você pode negociar, você tem um poder da negociação. Não caia nessa mazela, não deixe o inimigo te sufocar com a questão da dívida. Se coloque de joelhos, fale com Deus, diz: Senhor, me ajude, por favor, tem misericórdia de mim. Eu quero ser livre, pois, queridos, o texto bíblico diz: aquele que vai fazer algo financeiramente, estou transformando aqui, ou parafraseando, sente-se e calcule. Uma vez, eu fui visitar uma tia minha, foi a primeira uma que eu batizei, depois que eu me tornei adventista. Descobri para ela, me tornei adventista e a batizei. E depois de 3 meses, ela ainda é igreja, firme, fui visitá-la.
Eu falei, tudo bom, minha tia? Como a senhora está? Ela falou assim, ô, meu sobrinho, estou bem. Eu falei, a senhora está firme na igreja? Ela falou, não, estou firme. Está conseguindo ser dizimista, ofertante? Ah, filho, não tem sobrado, está difícil. Amigos, eu me lembro que a minha tia, ela tinha uma casa de aluguel, ela recebia R$ 800, e ela recebia uma pensão de R$ 400 na época. Ao todo, a renda dela era R$ 1.200 naquela época. Era um bom dinheiro. Eu falei, mas como assim, tia? Não sobra dinheiro? Mas a senhora não paga aluguel, a senhora mora em casa própria e ainda tem uma casa de aluguel. Como assim? E era só ela e o filho. Eu falei, ah, mas é porque não sobra, né? As coisas estão difíceis, tudo caro. Eu falei assim, tia, mas Deus não quer a sua sobra. E ela perguntou, como assim Deus não quer minha sobra? E eu fiz ela refletir. Eu falei, a senhora ganha 1.200, né, tia, de renda por mês, que entra 400 500, 800 do aluguel e 400 da sua pensão. Ela falou, 1.200. Eu falei, quanto seria de 1.200, quanto seria o dízimo? Aí ela fez um cálculo assim, 1.200, 120. Eu falei, então, R$ 120. A senhora não está conseguindo? Ah, não está sobrando. Eu falei, vamos supor que a senhora tire R$ 120. Quanto sobra? Ah, sobra mais. Eu falei, pois é. Então Deus, ele quer a sua sobra? Deus quer a sua sobra ou quer as suas primícias? Aí ele falou assim, nossa, eu nunca tinha pensado assim. Ah, eu vou me consertar, eu vou ver, eu vou voltar a ser dizimista. Passou um mês, eu voltei na casa da minha tia. Chegando lá, eu encontrei, por incrível que pareça, porque assim, você entrava no corredor, abria a porta da sala e você já via ali, né, a televisão. E um domingo fui visitá-lo, como eu ia de vez em quando visitá-lo. Quando eu abri a porta da sala, estava lá uma TV, uma LED. Era lançamento naquela época. Lançou uma TV LED, ela comprou. Aí eu falei, nossa tia, que legal, que tela ampla, diferente, não é TV de tubo. Ela falou, se é um lançamento, eu comprei. Eu falei, a senhora comprou aonde? Aí ela disse, comprei nas Casas Bahia. E pagou à vista, né? Ela falou, não, não, eu fiz em 12 vezes. 12 vezes, tia? Mas a senhora não tinha dinheiro? Ela falou, mas eu tava precisando comprar uma TV. E ela fez de 12 vezes, irmãos, de quase 200 e alguma coisa. Quase 200 e, eu não lembro, 200 e pouquinho por mês. Falei, mas a senhora não tinha dinheiro, como é que vai sobrar 200 e pouco? Ah, mas aí a gente dá um jeito, né? Veja, entendeu que a questão aqui não era ela não ter dinheiro, é que ela não tinha prioridade. Às vezes nós precisamos ter prioridade em nossa vida financeira. Nós temos que ter controle emocional. Então, reduza na sua mente, na sua casa, sabe, os gastos. Eu fico pensando assim, sabe, Talita? Eu fico pensando aqui, você que está me acompanhando aqui, dois tipos de administradores, porque nós somos administradores dos recursos que Deus coloca em nossas mãos. E eu fico pensando aqui, o bom administrador e o mau administrador. Veja, o bom administrador, ele fala uma coisa e ganha a mesma coisa. O mau administrador ganha a mesma coisa e fala outra coisa. Então, qual a diferença? A diferença é o seguinte: o mau administrador. O mau administrador, ele diz assim: para onde meu dinheiro foi? Esse é o mau administrador. Para onde meu dinheiro foi? Foi passado. O bom administrador é aquele que diz: para onde meu dinheiro está indo? Olha a diferença. O mau administrador diz: para onde meu dinheiro foi? Ele se perdeu, não anotou nada, ele não sabe quanto entrou, não sabe quanto gastou, simplesmente ele está no vermelho. Está no vermelho. Ou seja, ele não tem mais nada, o mês nem acabou. O mês nem acabou e o salário já foi embora. E ainda tem dívida, ainda tem contas para pagar. Para onde meu dinheiro foi?
Mas o bom administrador é aquele que diz: para onde meu dinheiro está indo? O que significa isso? Ele sentou, ele calculou, ele pensou: para aí, meu dinheiro está acabando muito rápido. O que está acontecendo? Ele dá uma olhada numa planilha e vê o que foi que gastou, quanto foi que entrou. Esse é o bom administrador. Quantas pessoas têm administrado mal os recursos financeiros que Deus tem dado para ele, que Deus tem promovido bênçãos na vida dele. E muitas pessoas não têm sido dizimistas, não têm sido ofertante, nem pactuante, não têm participado das campanhas da igreja, não têm abençoado as pessoas, porque infelizmente estão sufocados com dívida. Sabe? Eu gostaria que você, nessa manhã, parasse para refletir: Senhor, eu quero ser o bom administrador. Eu não quero dizer para onde meu dinheiro foi. Eu quero dizer para onde meu dinheiro está indo, porque aí eu tenho o controle da situação. E eu quero encerrar essa mensagem falando para você o seguinte: eu falei do bom administrador, agora eu quero falar do servo, do servo, o bom servo e o mau servo. O bom servo é aquele que ganha um, ganha um e gasta meio. Na miséria não tem receio. O mau servo é aquele que ganha um e gasta dois. Na miséria cai depois. Veja, os dois servos ganham um, tem o mesmo salário, mas um perde-se nas finanças. Ele ganha um e gasta dois. Ele ganha 3.000 e gasta seis. Ele ganha 4.000 e gasta oito. Veja, a grande questão aqui não é não ter dinheiro. A grande questão aqui é o dinheiro lhe ter. A grande questão não é possuir dinheiro. A grande questão é o dinheiro lhe possuir. É o dinheiro ser o seu senhor. Por isso, nessa manhã, o Senhor Jesus disse: calcule. Quem for ter um sonho, calcule. Que tal, a partir de hoje, você ter um bloquinho de anotação? Que tal ter caneta e papel na mão? Que tal você anotar cada centavo, cada real, cada dinheirinho que você gasta? Faça uma planilha. Coloque entradas e saídas. E no final do mês, compare e veja se teve saldo positivo ou negativo. Se você tem que cortar alguma, alguma coisa, se você tem que cortar algum gasto, isso é importante. Entendeu o que eu disse? Olha, eu falo um negócio para você, de verdade. Eu tenho visitado muitas pessoas. Eu vou em muitas casas. Eu vou em muitos lares. Dou estudo bíblico. Evangelizo muita gente. E o que eu tenho percebido é que o Brasil está endividado. As famílias estão endividadas. O povo de Deus está endividado. Nessa manhã, eu convido você a se colocar de joelhos, buscar a presença de Deus e dizer: Senhor, me ajuda. Sabe, queridos, Deus quer usar os seus recursos, os meus recursos, para pregar o evangelho. Eu quero te dizer que Deus ele não precisa de dinheiro para pregar o evangelho, entenda? Deus não precisa do seu dinheiro, mas que maravilhoso será você participar com seus recursos para pregar a palavra de Deus, para desbravar, para investir na causa, na obra do Senhor. Jesus está voltando, meus amados. E o que a gente tem, para quem a gente vai deixar? Então, nessa manhã, em nome de Jesus, aqui o sol quase nascendo, faça um orçamento familiar. Muitos não fazem porque não sabem como, por não ter acesso a todos os valores ou até por não terem informações. Mas o mais importante é mudar de mentalidade, é entender isso.
Não se esqueça, o dinheiro está ligado às emoções. Cuide das suas emoções. Eu acredito que nessa manhã, esse sermão, assim como serviu para mim, também serviu para você. Então, que Deus abençoe sua vida, que Jesus Cristo seja a luz do nosso caminho e que nós possamos avançar e que nós não possamos ter vergonha, que nós possamos levantar a cabeça, que as nossas famílias venham estar no altar do Senhor trazendo oferta, trazendo as bênçãos que Deus tem nos dado e coloquemos aos pés do Senhor para que a igreja possa cumprir a missão. Nessa manhã, eu quero orar por você e pedir que Deus te abençoe. Uma caneta na mão, um papel, uma agenda, uma planilha, pode resolver muitas coisas. Pastor, mas eu estou muito afundado na dívida. O que eu faço? Faça um planejamento. Reúna a família e diga, olha, nós temos isso aqui todo mês para pagar. Quanto que entra? Quanto que sai? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você, a sua vida. Amém? Como tem abençoado a minha. Feche seus olhos. Vamos entrar na presença do Eterno e pedir a Ele misericórdia essa manhã. Senhor, nós queremos te pedir misericórdia e te suplicar em nome de Jesus que nos ajude, que nos dê sabedoria, consciência daquilo que compramos, do dinheiro que gastamos. Te pedimos ao Senhor que reorganize a nossa vida, que nos ajude a reorganizar a nossa vida financeira. Ó, querido Deus, famílias têm brigado, casais têm se separado, famílias estão arruinadas, porque o inimigo, infelizmente, conseguiu trazer a dívida a esse lar. Mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para abençoar as famílias da igreja. As famílias que estão aqui nos assistindo, não somente acompanhando pelo Zoom, mas também pelo YouTube. Abençoa, cura e nos salva, Senhor. E nos dê amanhã e um dia abençoado na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Amém, pastor, amém. pela oportunidade. Pastor, bem que o senhor disse que era um tema delicado, hein, pastor? É delicado. Olha, é impressionante como eu louvo a Deus, porque a Sala 57 nos traz tantas instruções práticas, porque realmente o cristianismo, se ele não mexer com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com a dimensão prática, ele não passa de teoria assim, eu posso dizer como uma ilusão, né? O cristianismo é uma ilusão se ele não afetar todas as dimensões da nossa vida. E quando eu falo todas as dimensões da nossa vida, coisas como sexualidade, finanças, tudo isso tem que ser banhado e tem que ser transformado, tem que ser pela nossa experiência cristã, né? E tem uma coisa que o senhor falou, pastor, eu tomo a liberdade de comentar, eu sei que o senhor está com pressa, mas que o Fique senhor falou tranquilo. e que eu vejo como uma realidade nos nossos dias, que eu observo isso. Muitos casais entram para a vida matrimonial com dívidas altíssimas porque estão fazendo cerimônias de casamento cinematográficas. Se endividam para entrar no casamento. Então, alugam lugares caríssimos, compram ou alugam vestidos de noiva e ternos caríssimos e fazem aquela festa para uma cerimônia que foi instituída por Deus, que é sagrada, o casamento é um sacramento e é de cunho eminentemente espiritual. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo é algo espiritual, a cerimônia que eu estou fazendo é espiritual. No entanto, gastam fortunas e já entram para uma relação a dois, pagando de endividamentos, e isso já fragiliza o casamento.
né? Então, eu vejo, assim, muitos cristãos que não têm essa percepção de que, de fato, a dívida é um câncer, como bem o senhor falou, e que entram na moda do mundo de fazerem casamentos cinematográficos. Eu não estou assim, se você tem condições, tudo bem, mas se endividam, e arrastam essas dívidas por mais do que 12 prestações, às vezes 24 prestações. Mas tem um outro fator. Digamos que eu tenha dinheiro. Digamos que eu tenha dinheiro. Eu faço sempre duas perguntas. Primeiro, eu preciso de fato comprar isso? É a primeira pergunta que eu faço. Segunda pergunta, eu teria coragem de dar este mesmo valor? Digamos que eu não preciso, que é uma coisa assim, eu tenho dinheiro, eu não preciso necessariamente de comprar mais uma bolsa, mas eu tenho dinheiro. A segunda pergunta que eu faço, eu daria esse mesmo valor para uma campanha da igreja? Eu daria esse mesmo valor para a igreja? Então, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração, né? Essa liberalidade para as coisas de Deus, além do dízimo, o ofertar, né, que é o reconhecimento daquilo que Deus tem feito por mim, mostra onde está o meu coração, né? Então, esse tema, pastor, é muito, 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 muito oportuno para os dias que a gente está vivendo, porque eu vejo um desfoque, uma falta de foco em muitos cristãos que às vezes até têm dinheiro, mas a forma de usar, né, a forma de gastar, muitas vezes a gente está sinalizando onde está o nosso coração, né? Então, o endividamento é de fato um problema gravíssimo, mas tem muitos que têm dinheiro e que fazem uso de uma forma errada, né? Então, pastor, eu quero agradecer porque eu sou casada com um homem das finanças, ele planilha tudo e eu dou graças a Deus porque eu não me preocupo. Eu sou muito econômica também, eu não faço gastos desnecessários, então eu não me preocupo porque eu tenho um marido que tem, né, o controle, que a gente. Mas eu observo que isso tem sido uma realidade, assim, tanto para as famílias que estão sendo prejudicadas, né, com esse tipo de realidade do endividamento, quanto o uso indevido dos bens e dos dons que Deus tem nos dado, né? Então, são duas dimensões. O não ter o planejamento e gastar de forma desordenada e ter o recurso e também gastar de forma equivocada, né? Porque uma coisa é o endividar-se, outra coisa é o ter e gastar, colocar o tesouro, o coração no tesouro e gastar de forma equivocada com coisas que são, às vezes, desnecessárias, né? Mas eu Às vezes, agradeço muito. os valores estão invertidos, né, Thalita? Infelizmente, nós estamos olhando só para o entorno do nosso umbigo e nós não estamos vendo que as pessoas. Interessante que a serva do Senhor, ela fala que me, me fugiu aqui agora se você lembrar, você me ajuda. Ela fala que os recursos financeiros que nós temos deve ser para ajudar o próximo, fazer outro feliz e não só para gastarmos com os nossos egoísmos, né? Mas abençoar a vida de outra pessoa também, né? E é assim que nós temos que pensar. E eu já dormi em cima de papelão, eu já dormi em casa que não era minha, que eu tive que pedir para alguém, a casa estava vazia. Eu tinha, ó, deixa eu dormir aqui nessa casa, não tinha móveis nenhum, não tinha dinheiro para pagar aluguel. E foi bem difícil no começo da minha caminhada cristã. Mas em tudo dai graça, porque Deus ele foi me ajudando, me dando sabedoria
E esse sermão que eu falei aqui, quando eu preguei na minha igreja, eu fui bem sincero. Falei, irmão, esse sermão é para mim, é para todos nós. Nós temos que estar com os olhos abertos, nós temos que vigiar, porque o diabo, ele quer nos pegar naquilo que ele sabe que vai nos prender. Então, a dívida é uma gangrena, é um câncer, é terrível. A pessoa fica sem paz, né? Então, que Deus tenha misericórdia das nossas famílias, do nosso lado, da nossa vida, de cada um de nós. Então, Amém. um Amém. abraço para Muito você. obrigada, pastor. Boa mudança aí. Que Deus o abençoe. Até mais. Bom dia. Tchauzinho. Ah, esqueci de falar, pastor. Amo o senhor. Preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque o senhor existe. E a gente não deve Amém. dever nada a ninguém a não ser o O amor. amor. Tchau a vocês. Bom Até mais tarde. dia. É isso aí, aquilo que eu comecei a falar no início da nossa sala, né? Esse amor que é um dom de Deus, não está em nós. O amor humano, Ellen White, no livro Lar Adventista, no capítulo Normas de Moral, ela diz que, falando de relacionamento marido-mulher, né? O amor humano não é suficiente. Nós precisamos do amor divino e Deus quer nos ver pessoas felizes, né? Então, é esse amor que vem de Deus, que não é nosso, que não é natural, que a gente precisa dever para todo mundo.